paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua companhia, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, os versículos 1, 2 e 4. Você que não dispõe de uma Bíblia pode nos acompanhar, está na sua tela, aparecendo os versículos, vamos juntos lermos. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Graças a Deus, no programa de hoje, já contamos com a presença dos nossos convidados, pastor Cândido de Freitas e evangelista Marcelo Teles. Pastor Cândido de Freitas, que é pastor setorial ali do campo de São Lourenço da Mata, né? Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor também, o evangelista Marcelo Teles. E a todos os nossos amados irmãos que nos dão a honra de podermos entrar em suas casas, né? E podermos tratar de um assunto tão importante como é os assuntos ligados à intercessão. E esperamos que pela graça e a misericórdia de Deus a gente possa ser útil ao Espírito Santo. Eu já quero também, pastor, apresentar meus agradecimentos ao nosso pastor, que sempre nos escala para vir aqui cooperar, ajudar em alguma coisa. E isso é muito bom para a gente, porque a gente se fortalece. Eu gosto muito de vir à Rede Brasil, porque é um tempo assim que a gente desfruta desta comunhão e somos abençoados por Deus para abençoar também vidas. Então é um prazer estar aqui com o senhor e com o irmão Marcelo e vamos juntos nesta tarde, neste dia, neste momento tão especial. Amém. O Marcelo, evangelista Marcelo Teles, coordena a área 17 ali em Camaragibe, né? Um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. Pai do Senhor, pastor Cândido. Também me sinto bastante feliz em participar deste importante programa. A Rede Brasil tem sido um canal de bênção para muitas vidas, muitos países. Nós temos só que agradecer ao Senhor, agradecer ao nosso pastor presidente pela honrosa oportunidade de estar contribuindo na obra. E é um prazer estar aqui para contribuir e falar deste assunto que é tão importante para nós, a oração e a oração intercessória. Que bênção, né? E você, neste momento, você que está assistindo, já pode compartilhar o nosso portal iedpeplay.org.br, nossas redes sociais e também YouTube, Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial. Mande para seus amigos e familiares, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Hoje nós estamos com um tema muito importante que é sobre o apóstolo Paulo intercedendo pela igreja de Filipe. Maravilha, né? Então, desde já nós já vamos fazer uma oração antes, né, de começarmos este assunto tão importante. E creio que Deus certamente tem uma palavra especial para todos nós que aqui estamos e você que está aí nos acompanhando. Mas vamos juntos e estarmos orando ao Senhor. Convidamos o evangelista Marcelo Teles para estar orando ao Senhor Jesus. Pois não, pastor. Vamos orar sim. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por este momento feliz, esta oportunidade que tu tens nos concedido de estarmos aqui, Senhor, no estúdio da Rede Brasil, para falarmos da oração intercessória, tratarmos deste assunto que é tão importante e de interesse do teu divino Espírito. Pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, também, Senhor, todos os obreiros da tua casa, a tua obra. Não é possível falar de intercessão sem interceder e nós queremos pedir em prol do teu trabalho, em todo esse estado, em todo este país,
e também espalhado pelas regiões deste globo terra, Senhor. Continua com a tua mão estendida sobre o teu povo. Abençoa, Senhor, o pastor Jefferson, que está ajudando o nosso pastor à frente deste trabalho, e a cada um de nós que aqui estamos. Que seja um momento de edificação espiritual e, sobretudo, de exortação para melhorarmos mais a nossa vida de intercessão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje estaremos falando sobre exemplos de intercessores e com o seguinte tema, o apóstolo Paulo intercedendo pela igreja de Filipe. O tema para o programa, como já disse, né? É o apóstolo Paulo intercedendo pela igreja de Filipe, e gostaríamos de saber que igreja era essa e por que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja, pastor Cândido, evangelista Marcelo. Muito bem, eu gostaria de reportar o seguinte, é que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele tentou ir para um lugar chamado Mísia e o Senhor lhe impediu de ir para Mísia. E a Bíblia diz que o Espírito de Jesus lhes impediu de irem para Mísia. E, aliás, de ir para Bitínia, melhor dizendo. E a insistência dele em querer ir para Bitínia é quando o Espírito Santo lhe disse que não era para ele ir para aquela região. E ele submete-se à vontade do Espírito Santo e à noite ele tem um sonho, né? E naquele sonho era uma visão, e naquela visão o Senhor faz aparecer um varão da Macedônia e diz para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele concluiu que aquela era a direção que o Espírito Santo estava dando a ele e aos seus companheiros para irem justamente para a Macedônia. E quando eles vão para a Macedônia, eles começam a pregar o evangelho naquela cidade e um milagre acontece na vida daquela moça que era usada por Satanás e que por meio dela muitas pessoas tinham grandes lucros e, em resumo, Paulo e Silas acabam na prisão. E foi naquela prisão onde começou a igreja em Filipos, porque perto da meia-noite eles oravam e cantavam e veio aquele terremoto, que é um milagre muito grande, porque o terremoto foi numa alta escala, mas as paredes não caíram, apenas as portas se abriram. E ocorre que o carcereiro quis se matar, porque cabia a ele a guarda dos presos. E Paulo diz, não faças tal, porque todos aqui estamos. E um detalhe, Paulo disse que ninguém ia fugir da prisão. Autoridade, né? E ocorre que o carcereiro vê que era um fato, espiritualmente falando, fenomenal. E ele diz, e o que é que eu faço para ser salvo? Começou ali a igreja. E Paulo vai com ele para casa e lá eles são bem cuidados, bem tratados. E não só o carcereiro, mas toda a sua família se converte. Então, a igreja em Filipos, ela começa a ter a sua origem a partir daí, e isso refletia de forma muito forte no ministério do apóstolo. Primeiro porque fora uma igreja fundada sob a direção do Espírito Santo. Segundo, foi uma igreja fundada sob um clima de sofrimento, de angústia, de dores, de agruras. Terceiro, foi uma igreja que foi ali onde Paulo conseguiu desenvolver um profícuo ministério, ao ponto daquela igreja se tornar muito solidária ao ministério de Paulo, enviando bens, alimentos. Uma filantropia muito grande ela fez para os cristãos que estavam em Jerusalém na época da crise. Então aquela igreja marcou muito a vida, o ministério, enfim, a vida do apóstolo Paulo. E por ela ter sido fundada, porque a sua pergunta foi
como ela foi fundada, como e etc. Então a gente fez esse resumo para colocar que era uma igreja que merecia ter a intercessão do apóstolo, porque ele amava muito aquela igreja. E o amor que Paulo sentia por aquela igreja era tão grande que no capítulo 1, versículo 6, ele chega a dizer que aquele que em vós começou a boa obra, e eu me aproprio aí dessa frase, a boa obra, o bom início, como ela iniciou. Aí Paulo diz, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, foi uma igreja que começou neste clima, nesta situação, nesta realidade que nós acabamos de colocar. Eu quero agora dizer algo da minha parte. Eu sou um amante da carta aos Filipenses, porque é uma carta que Paulo trata da firmeza espiritual dos cristãos, trata da liderança da igreja, ele trata dos mistérios revelados em Cristo Jesus como homem. Então, eu acho que nós vamos ser muito abençoados neste programa, tratando deste assunto de relevante importância. E graças a Deus, pastor, que Lucas nos presta esta relevante informação, né? Esse registro histórico no livro dos Atos dos Apóstolos, que, segundo os estudiosos, cobre os 30 primeiros anos da era da igreja, né? Desde a sua inauguração até os últimos dias do encarceramento de Paulo. Ele não conclui porque ele entende que a igreja vai passar um tempo grande aqui na terra até a volta de Jesus. Atos 16 é marcante, porque, como disse o pastor Cândido, registra ali o nascedouro da igreja de Filipos, né, debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo de muita perseguição, mas também debaixo de muita oração. Não havia uma sinagoga judaica, o que era costume de Paulo ao chegar numa cidade dirigir-se primeiramente a uma sinagoga. Então ele se reunia com Silas e um pequeno grupo de oração às margens da praia, né, do rio. E ali ele encontrou a vendedora de púrpura, Lídia, e pregou para ela, e ele disse que o Senhor abriu o coração dela para que ela compreendesse o Evangelho. Depois vem a libertação desta moça e depois a conversão do carcereiro. E aí Paulo ora às margens do rio, Paulo ora na prisão. Então a gente vai ver que a oração é uma marca predominante na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E que aqui, quando ele escreve aos Filipenses, ele está falando para uma igreja que precisava manter essa oração constante, para que a obra que Deus começou, ela não viesse a arrefecer, a acabar, senão de que os cristãos da cidade de Filipos continuassem prosperando. Filipos, que recebeu esse nome em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande, era uma colônia romana. E os cidadãos de Filipos se orgulhavam por ter o título de cidadão romano, né? Então a igreja está inserida dentro desta cultura e Paulo sabia que a sobrevivência do cristianismo nesta cidade dependia de também que ele orasse, de que ele conseguisse manter a igreja doutrinariamente através dos obreiros ali erguidos pelo Espírito Santo e que cada crente tivesse a sua participação, o seu desenvolvimento de maturidade. Não é por isso que ele diz aqui, operai a vossa salvação, ou seja, desenvolvei. Então a igreja que trouxe muitas alegrias ao apóstolo Paulo e que mesmo aprisionado, que a gente vai ver que é uma das epístolas da prisão, ele escreve com muito carinho para ela. E é interessante que a gente percebe aí que a igreja de Filipos, ela nasceu em resposta à oração, né? Em resposta à oração. E para se manter viva também, ela necessita de ser respaldada pela oração, né? Nós vemos que os irmãos que estão nos acompanhando já percebem o valor da oração, né? Como falou a princípio o pastor Cândido, a gente percebe que ele tentou ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu, né? Foi, sim. E aí o conduziu, porque quando o varão da Macedônia apareceu a ele em uma visão, Paulo disse assim, concluímos que era a direção de Deus. E a gente vê que a oração, ela não é um monólogo, é um diálogo, né, pastor? É o momento em que o crente fala com Deus e Deus fala com o crente. Então, a igreja que nasceu ali em Filipe, é uma igreja que nasceu em resposta às orações, podemos assim confirmar, né?
E Paulo, ele demonstra essa preocupação toda com aquela igreja, porque a oração é que também mantém a chama viva, né, do desejo de continuar servindo ao Senhor Jesus. Nós temos ainda outra pergunta aqui interessante, que a gente sabe que na carta, na sua carta aos Filipenses, né, que o pastor falou nesta tarde, logo na introdução, o apóstolo Paulo ele disse assim: fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas. A gente vê isso em Filipenses capítulo 1, versículo 4. O apóstolo expôs que a sua intercessão a Deus era, primeiro, incessante, segundo, contente e também, terceiro, competições. Será que os pilares de uma... serão esses os pilares de uma intercessão feita com amor? A gente vê no versículo 8 eles falando sobre o amor que ele sentia por essa igreja, pastor. Em complemento à sua colocação, que é muito importante, a gente percebe que, pelo fato da igreja ter sido originada sob um clima de muita perseguição, de muitas agruras, de muitos sofrimentos, a gente percebe que Paulo tenta trabalhar muito a questão da firmeza espiritual daquele povo. Porque no capítulo 2, ele começa dizendo assim: portanto, se há algum conforto em Cristo. Pastor, essa frase é muito forte. Conforto em Cristo. E até eu queria fazer uma pequena parada aqui para dizer que talvez alguém esteja nos assistindo neste momento e esteja dizendo: por que eu comecei uma vida espiritual com tantos sofrimentos e ainda continuo passando por fases muito difíceis na vida? Será que vale a pena continuar? E eu sinto de Deus dizer para você que a intercessão que você deve desenvolver para se fortalecer é indispensável para que a sua vida possa ser mantida pela graça, pela misericórdia do Espírito Santo em sua vida. Então, veja como Paulo tratou aquela igreja que havia sido fundada com tantas dificuldades. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação, vá destacando essas expressões, conforto, consolação. Depois, se há alguma comunhão no Espírito, olha outra palavra que merece um destaque, comunhão. Se há alguns entranháveis afetos, isso aqui é muito, muito sério. Entranhável é algo que vem lá de dentro, do profundo afeto. E compaixões, aí ele diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, Paulo tenta transmitir para os irmãos daquela igreja uma palavra de ânimo, de força, para que eles pudessem permanecer firmes, entendendo que a intercessão, é claro que Paulo estava fazendo por eles através dessas palavras, tinha aí uma visão de Cristo. Porque a gente observa no versículo 5 que Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em outras palavras, Jesus sofreu, Jesus se angustiou tanto, mas nunca desistiu. Outro detalhe, Paulo também enfocava aqui a questão de que Cristo é o nosso intercessor, ele está intercedendo por nós. Aí ele continua dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Agora Paulo tenta mostrar para os irmãos que, assim como Jesus foi exaltado, os irmãos também seriam, se vencessem. E por isso Paulo intercedia por eles. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, a visão que eu passo a enxergar da preocupação do apóstolo é que, pelo fato da igreja ter sido iniciada sob aquelas perseguições, Paulo pensava: eu tenho que interceder por esse povo,
para que eles não desanimem. Aí ele transmite justamente essa mensagem que nós acabamos de ler e refletir aqui de forma sucinta, para que o povo não desistisse. Muito interessante, pastor, adicionando aqui informação a essas colocações que o pastor Cândido acabou de colocar, de expor, é que Paulo está preocupado com a manutenção da igreja, a manutenção espiritual. Ele garante que se os irmãos permanecessem em Cristo, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Também de que eles não se desestimulassem face às perseguições. E parece que eles já estavam assimilando isso, né? Porque quando viram o pastor deles preso, porque Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, estava preso em Roma. Né? E ele diz assim: as minhas prisões não envergonharam vocês, serviram de estímulo para vocês pregarem. Ora, prenderam o nosso pastor, ele chegou ao ponto de ser preso por esta causa, então isso deve nos motivar a pregar mais, né? Então eles pregavam ainda mais com mais avidez, né? Com mais dinamismo. E também essa expressão de que Paulo intercedia por eles com amor, é muito interessante essa expressão, fazendo sempre com alegria. Então o intercessor ele não é triste, não é? O intercessor ele intercede pela obra de Deus, como Paulo, dentro de uma prisão, com alegria. Inclusive, essa expressão alegria, pastor, se o senhor me permite, é a expressão recorrente na Epístola aos Filipenses, que levou alguns teólogos a apelidarem ela de Epístola da Alegria. A Carta da Alegria. Carta da Alegria. É verdade? Então, a gente percebe aí que Paulo é um intercessor alegre. Eu estou preso, mas eu faço com alegria menção de vós. Veja, dentro de um cárcere, não nos moldes de hoje, ainda mais precário naquela época, tipo uma masmorra, né? O santo homem de Deus acompanhado de meliantes, de homens insubordinados ao governo, né, da época, mas ele está ali dentro daquele lugar inóspito e intercedendo. Eu não estou aí com vocês em Filipos, mas a minha oração chega aí, né? São expressões que ele usa, eu estou em espírito com vocês. Irmão Marcelo, e é interessante essa sua colocação de que você já pensou você interceder por outro sem esperança de que o outro vai ser abençoado? Do tipo, eu estou pedindo por ele, mas eu acho que não vai ter resolução. Eu estou pedindo por ele, mas eu estou só por pedir. Não. Ele intercedia com alegria. Com alegria. Ou seja, vai dar certo. Senhor, eu estou te pedindo, eu estou te clamando por aquela pessoa, por aquela causa, mas eu sei, Senhor, há uma chama acesa dentro de mim. Glória a Deus. Que vai haver resposta daquilo ali. Glória a Deus. E é interessante, né, que Paulo fazia uso da oração para suprir a sua ausência entre os irmãos. Né? Muito bom isso. Porque ele não podia estar lá. E como foi uma igreja gerada pela palavra através dele, né, Deus, ele praticamente foi o pai na fé, né? Olhando assim nesse sentido de que ele gerou eles em Cristo, né? E aí vem aquele zelo, aquela preocupação para que eles permanecessem. Parece que tem até um versículo aqui que eu me esqueço agora, que ele tinha uma preocupação de não ter trabalhado em vão. Né? Porque ele trabalhava visando o resultado. E assim, o intercessor é, como tinha escrito lá em... parece que é o Salmo 126, né? Aquele que leva a preciosa semente, andando chorando, voltará com alegria. Com alegria, trazendo consigo seus molhos, quer dizer, o resultado, né? E Paulo, ele trabalhava para ver resultado. A gente vê quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse firme e fraco para com os fracos, firme judeus para com os judeus, para ganhar os judeus, para ganhar os fracos. Então Paulo, ele não apenas pregava por pregar, ele pregava para ver resultado da sua pregação. E ele viu que aquele povo precisava dele. E isso é muito forte, né, pastor? Porque ele intercedia constantemente com alegria. Eu acho que também, pastor, essa alegria era a oportunidade que Deus estava ali concedendo de poder interceder por aqueles irmãos. Isso é muito importante, né? Ele se regozijava pelo privilégio que Deus ainda mantê-lo, ainda, apesar de estar preso. Isso. Mas ele teve a oportunidade de interceder pelos irmãos. Pastor, eu entendo, e eu acredito que os senhores vão concordar comigo, é que a motivação espiritual, ela é de fundamental importância para o intercessor. E para o intercessor manter esta motivação espiritual sempre firme, ele precisa das chamas
do fogo do Espírito Santo na vida. Podemos lembrar o que Paulo disse aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele disse, não extingais o Espírito. Não sei se é o versículo 26. E acontece que... É os Tessalonicenses, né? Parece. Primeira, capítulo 5, ou é 26 ou é 21? Não extingais... É 19, pastor. Capítulo 5, versículo 19. A palavra extinguir ali no original é abafar, sufocar, apagar. E quando um intercessor não dispõe desta chama acesa, ele não tem forças, ele não tem motivação para levar adiante aquela intercessão. Porque essa chama aí funciona como o azeite da candeia. Se não tiver o azeite, a chama vai apagar. E eu tive uma experiência desse tipo quando eu estava na missão, pois eu passei 2 anos sem ver uma alma se converter, sem ver Jesus batizar com o Espírito Santo, sem ver as coisas acontecerem como eu esperava que acontecessem. E aí é onde entra o trabalho do intercessor. E o senhor falando sobre a intercessão de Paulo pela igreja aos Filipenses, e eu pensando na intercessão que a gente também teve que fazer lá na missão. E uma noite eu me tranquei no quarto e disse, Senhor, eu preciso que tu me digas alguma coisa, porque eu estou aqui intercedendo pelo teu trabalho. E naquela noite, eu falo isso com muita, eu não sei se emoção, não sei o que é que eu sinto quando eu falo isso. Mas o Senhor me disse naquele momento que quando eu entendesse que não eram os meus recursos que dariam desenvolvimento ao trabalho, as coisas iriam acontecerem. E eu fiz uma leitura do meu trabalho, uma leitura ao meu respeito e pedi perdão ao Senhor. Eu me converti de novo naquela noite em relação ao que eu precisava. E no dia seguinte, pastor Jefferson e evangelista Marcelo, era um dia de quarta-feira, culto de oração. Era uma noite fria, mês de julho, estava quase próximo a graus negativos. Eu me preparei e fui para o templo. E naquela noite chegaram comigo cerca de 8 pessoas para orar. E quando começamos a louvar os hinos congregacionais, eu senti um clima diferente. E daqui a pouco a gente sente aquela manifestação do poder de Deus nos louvores introdutórios. E conseguimos apenas fazer a leitura da palavra. E não tivemos mais condições de fazer as outras atividades da liturgia do culto, porque a graça de Deus tomou conta daquele pequeno grupo que ali estava, e eu senti desejo de descer. Não é, a gente às vezes foge um pouco das regras, e eu desci do púlpito e senti desejo de pôr as mãos sobre um rapaz que estava no primeiro banco. Aconteceu o primeiro batismo com o Espírito Santo naquele momento. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor batizou mais outra moça que estava assim ao lado com o Espírito Santo. E eu senti desejo de ir em direção a uma senhora que estava no último banco do templo, com uma menina no colo. E ao me aproximar dela, a uma distância de 3 metros, ela caiu endemoniada e a criança para o outro lado. E naquele momento, uma irmã que estava presente no culto se aproximou para dar assistência a tal irmã que havia caído, e quando se aproximou dela, percebeu que ela estava falando em Xangane, dos dialetos, uma das línguas de Moçambique, que também se fala em África do Sul. E o diabo falava alguma coisa na boca daquela mulher, e oramos e Jesus libertou a mulher, e a criança que havia caído do colo dela também, quando ela caiu endemoniada, a criança foi curada automaticamente de um mal. A partir daquela noite, as coisas começaram a
fluir. As conversões começaram a acontecer. Milagres de curas, de libertação, e a igreja começou a ter uma outra realidade, fruto da intercessão que havia sido feita. Então eu sinto alegria em dizer que a intercessão, ela precisa ter a chama do Espírito acesa, porque o intercessor, quando perde esta chama, ele perde a motivação e automaticamente perde o sentido, perde a graça, perde o rumo da coisa. E a gente não pode perder esse rumo. Então a chama tem que estar acesa. Muito bem. Então, inclusive, pastor, acrescentando ao versículo que o senhor leu, em Filipenses capítulo 1, versículo 4, Paulo não só fala da alegria, que ela é mantida, ela deve ser mantida pelo intercessor em estar rogando em favor de algo, de alguém, da obra de Deus, mas também a perseverança, fazendo sempre. Essa expressão mostra que o intercessor, ele deve ser perseverante, insistente, não é? Eu sempre digo aos irmãos, sempre que posso, que a oração e a perseverança são as duas faces de uma mesma moeda, não é? Então, nem sempre os resultados são imediatos. É necessário que o intercessor seja alguém perseverante. Lembremos de Moisés no cume do monte, intercedendo por Josué e os demais soldados israelenses, né, hebreus que haviam acabado de sair do Egito e foram atacados de forma repentina. E eles não tinham experiência nenhuma com guerra, né? De guerra, não. Olhando desse ponto de vista, a vantagem era do inimigo, né? Mas Moisés sabia que não era apenas a espada que ia vencer aquela guerra. Ele sobe e ele intercede. E enquanto ele está com as mãos para cima, chega a informação de que o povo avança, o povo está ganhando. Mas ele é um ser humano, né? Ele começa a cansar e os braços começam a baixar. E aí o povo começa a perder. Então Arão e Ur provavelmente o esposo de Miriam, né, quando vê aquela situação, aí diz, então a gente tem que segurar firme os braços do intercessor, né? Então isso fala da perseverança, né? Isso nem sempre há resultados imediatos, mas isso não significa dizer que nós temos que baixar as armas, né? Você que está aí nos assistindo deve estar com isso em mente. Às vezes não há resultados imediatos na família, por alguém que você intercede, não há resultados imediatos quanto a pessoas no trabalho que você também está intercedendo, mas você não deve baixar as mãos. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo avançava e prevalecia. Então, fazendo sempre com alegria, orações e súplicas, rogos, apresentando diante de Deus as necessidades do trabalho, no caso de Paulo, e as necessidades da nossa vida e de outros, vamos ter um resultado espiritual tanto quanto o pastor Cândido viu na obra missionária. E isso me faz perceber, pastores, que a alegria, talvez também, que Paulo deve ter sentido, é a alegria de poder ver Deus trabalhando enquanto ele ora, né? Porque o senhor falou uma coisa muito interessante aí. O senhor falou que Deus lhe fez entender que não era pelos seus esforços apenas, mas era uma ação sobrenatural da parte dele. Exato. O que ele esperava era que o Senhor apenas confiasse, né? É a resposta da intercessão. Da intercessão, a resposta da intercessão. Interessante, né? E a gente vê isso na vida de Paulo, né? Paulo, ele se sentiu tão útil para aquela igreja que o desejo de partir, ele estava vendo já a hora da partida, né? Era muito grande. Mas ele viu que aquela igreja ainda precisava dele como intercessor, que ele ora a Deus para continuar vivo, para não morrer. E ele, tendo essa certeza, eu sei que Deus vai me ouvir, vai me deixar ainda aqui, porque vocês são necessários ainda. Eu sou necessário ainda para o vosso crescimento, para a vossa fé, para a vossa manter-se vivo, ativo, produzindo, né, pastor? Agora, pastor, o intercessor, ele vive entre céu e terra. Porque a sintonia dele com os céus é sempre tão ligada, tão pura, tão perfeita, tão gostosa, tão boa, que ele diz como Paulo, eu tenho desejo de partir, mas eu preciso ficar aqui com vocês ainda mais um tempo. Então,
essa sintonia, essa ligação. É como Enoque, né? Enoque andou tanto com Deus que chegou o momento que Deus disse: Enoque, tu estás mais perto da minha casa do que da tua. Então vem embora para cá. Vá para cá. Então, Glória a Deus. É muito bom. Glória a Jesus. Eu não sei você, mas eu estou sentindo aqui um clima gostoso, né, pastor? Já estamos sentindo aqui um clima gostoso, porque esta sintonia que foi falado aqui, o intercessor, ele fica entre os céus e a terra, né? Sim. Glória a Deus. E à medida que se aproxima de Deus, ele fica mais perto de Deus. Sim. Que bom. Que Deus nos ajude e que nos conceda este ardente desejo que o apóstolo Paulo ele sentiu de interceder pela igreja. Mas nós temos ainda no capítulo 1, nós percebemos que o apóstolo Paulo orou por aquela igreja, mas ele teve motivos em sua intercessão. Primeiro, ele ora pela cooperação deles no Evangelho. É o versículo 5, né? Depois ele ora para que a obra de Deus fosse aperfeiçoada neles, o versículo 6. E também ele ora para que eles crescessem em amor. Como esse testemunho surge, as seguintes perguntas. Qual a importância desta oração? E por que devemos orar de forma específica, apresentando a Deus os motivos da nossa intercessão, evangelista Marcelo? Muito bem, pastor. Já ouvimos em uma outra ocasião uma exposição sobre a oração pelo pastor Ailton Júnior e ele trouxe algumas informações sobre a oração que é muito importante, ou são muito importantes. E uma delas é de que o desejo de orar não começa na pessoa, ele é provocado por Deus na pessoa. Então, por certo, Paulo, por mais que visse a obra de Deus em Filipos crescendo, ele foi provocado pelo Espírito Santo para fazer orações específicas. Então, o intercessor que está entre os céus e a terra, como já foi falado aqui, ele está com os seus sentimentos espirituais aflorados. E vez por outra, que diariamente, o Espírito Santo está motivando e dirigindo e está imprimindo na mente dele necessidades específicas dele mesmo ou de alguém, no caso de Paulo, da obra. E Paulo, longe da igreja fisicamente, embora estava o obreiro Epafrodito, não é? Mas Paulo longe da obra, o pai longe dos filhos, podia ser que os filhos dessem uma desanimada, esmorecessem, né? E aí Paulo agora está intercedendo, como o senhor falou em primeiro lugar, pela cooperação. Olha, eu estou distante, mas eu estou presente nas orações em espírito pelo desenvolvimento de vocês. Essa expressão cooperação, tem uma expressão grega, sinergon, que quer dizer trabalhar conjunto. Né? Então, eu não posso trabalhar só, monergon, que é um trabalho, um só trabalha, mas a gente tem que trabalhar junto, sinergon, trabalhar conjunto. Então, eu tenho o desejo de que vocês avancem, vocês têm que ter o desejo de avançar. Eu tenho o desejo que vocês sejam maduros e vocês têm que amadurecer, têm que buscar essa maturidade. Então, a gente tem que trabalhar junto. Eu estou preso aqui, mas a palavra não está presa. Ele disse a Timóteo, não é? Então, vocês têm que se desenvolver, vocês têm que fazer a obra, vocês têm que crescer. Então, essa oração pela cooperação, ela mostra que é necessário que, como intercessores da obra de Deus, especificamente, nós estejamos apresentando as necessidades específicas do trabalho. Nosso pastor, por exemplo, é um exemplo claro de sua preocupação com a obra de Deus, tanto aqui no Estado como na obra missionária, né? Pedindo sempre, inclusive nos objetivos da nossa campanha estadual de oração, está ali a obra missionária para quê? Para que Deus continue fortalecendo os missionários, convertendo vidas, para que os convertidos tenham desenvolvimento progressivo da fé e cheguem à maturidade, né? E se possa se levantar uma obra lá, uma obra madura, uma obra cheia do Espírito Santo. Então, a gente vê que nós devemos apresentar as necessidades de forma específica. No caso, primeiro, como se pontuou, pela cooperação no Evangelho. E a gente percebe, pastor, essa expressão pela cooperação é importante porque alguns crentes, eles estacionam pelo simples fato de dizer que já está salvo em Cristo, então não precisa mais pregar, não precisa mais interceder por alguém, não precisa mais estar fazendo uma visita a alguém que precisa, não precisa mais estar encorajando, exortando, orientando.
E a gente vê aí essa preocupação de Paulo, que os crentes deveriam ter esse sentimento, né, pastor, de estar produzindo, de estar realizando. Porque o fato de ser cristão não é apenas ir para a igreja, dar glória a Deus e amém, esperar a vinda de Jesus, mas ele tem que estar trabalhando. Jesus disse, bem-aventurado o servo, e quando o Senhor vier, estar servindo assim, né? Estiver envolvido, né? Então, Paulo tinha essa preocupação, né? Eu consideraria o seguinte, pastor, aqui nesse aspecto, é que a intercessão de Paulo, ela tinha uma dupla ação sobre, primeiro, Paulo queria que o pessoal que a igreja se aperfeiçoasse quanto à cooperação, trabalho, vamos dar nomes a essas cooperações, evangelismo, visitas, apoio espiritual, a doutrina e etc. Esta, na minha opinião, era a primeira preocupação e por isso ele intercedia. Mas havia uma outra preocupação de Paulo, que esta não era visível, era a intercessão pelo aperfeiçoamento espiritual, pela a mudança interior, a mudança de consciência, a mudança de vida intrínseca com o Senhor. E essa, para nós que somos cooperadores do nosso pastor, ajudando na obra, seja num setor, seja numa supervisão, seja numa área, é a nossa maior preocupação. Pela vida espiritual. Por isso ele usa essa expressão, ele vos aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E aqui eu faço uma análise com os senhores, dizendo que a mudança de caráter, a mudança de personalidade, a mudança de intenções, a mudança de dentro para fora, o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, a santificação espírito, alma e corpo, era a maior preocupação do apóstolo, porque se ele só se preocupasse com os trabalhos materiais, ou seja, evangelize bem, visite bem, faça bem nisso, naquilo outro, e não se preocupasse com o aperfeiçoamento do interior, da alma, do espírito, o trabalho material não teria sentido. Não teria tido resultado. E eu confesso para os senhores e para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, que esta é a maior preocupação do Espírito Santo. A mudança de dentro para fora. A transformação espiritual, para que haja uma ação do Espírito naquilo que a gente faz. É isso. Maravilha, né? Glória a Deus. Veja que coisa importante é orar de forma específica, não orar só aleatório, mas orar visando o crescimento espiritual e a cooperação no reino de Deus. O senhor falando isso aí, eu me lembrei, que eu já citei aqui também num dos programas, que eu li, não sei onde foi, qual foi o livro, não sei se foi nos Heróis da Fé, mas eu li num livro que um pastor, ele estava muito inquieto, incomodado, e sempre se levantava de madrugada para orar e para interceder. E a esposa dele ficou preocupada. Um dia perguntou, você está sentindo alguma coisa? Por que você está passando alguma coisa? Você quer compartilhar? Porque ela ficou preocupada que o esposo estava sempre orando, lutando, às vezes procurava, ele estava de joelho, com o rosto no chão. Aí ele disse, é que eu tenho 3 mil membros na minha igreja. E eu não sei quantos deles têm certeza de salvação. Essa preocupação, né? Essa preocupação com a vida espiritual, porque tudo isso que fica, né? E o objetivo é levar o crente para o céu. O pastor Leôncio dizia que o obreiro só descansa em relação ao crente quando ele coloca ele no céu. Depois que ele parte, aí você descansou em relação àquele irmão, né? Glória a Deus. Mas nós vemos ainda, pastor, que no capítulo 2, o apóstolo Paulo ensina aos irmãos filipenses, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Além de ensinar essa conduta cristã para o serviço, essa recomendação também serve para a vida da intercessão. Por quê? Porque o intercessor, ele não intercede por si. Quando ele diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, essas duas palavras aqui merecem um destaque. A palavra contenda, o intercessor, ele jamais intercederá
com um espírito de contenda, de divisão, de murmuração, de briga, de confusão. O intercessor, ele intercede para que haja paz entre as pessoas. Ele é um pacificador. É, sim. A gente já colocou aqui que o intercessor está entre o céu E a terra. e a terra. Então, quando ele intercede, ele não intercede por contenda, mas ele intercede por paz. E a outra palavra, vanglória. O prefixo van traz-nos uma ideia de desvalorização, uma coisa que não tem, uma coisa vã, uma coisa desvalorizada, uma coisa sem valor, não é? E o intercessor, ele não intercede nem para a glória dele e nem para a glória de ninguém, mas sim para a glória de Deus. Então, se ele está pedindo por paz e não está querendo aparecer, porque o intercessor é aquele homem que trabalha, é aquela mulher que trabalha Nos bastidores. nos bastidores. Interessante, o senhor me fez lembrar que no programa passado, Sim. nós falamos exatamente de um tema, fazendo que o intercessor, ele intercede para a glória de Deus. E o intercessor, ele não procura aparecer. Ele procura a glória de Deus, então ele se esconde, né? Você já viu que as mais importantes obras, elas estão por debaixo da terra? Ninguém percebe. Mas elas estão atuando numa das maiores importâncias. E a intercessão trabalha assim. O intercessor, ele nunca é visto por ninguém, e ninguém sabe que ele está intercedendo. Mas Deus está vendo, Deus está contemplando. E eu lembrei de uma experiência que um certo pastor contou em um determinado lugar. Ele disse que foi pregar num lugar e quando ele terminou de pregar, ele ficou muito satisfeito porque Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo. Jesus curou, Jesus salvou, Jesus abençoou muito o trabalho. Aí ele ficou satisfeitíssimo com aquilo. Só que quando ele desce do púlpito, uma velhinha lhe encontra no meio do templo e diz: meu filho, eu passei a noite todinha com a cara no chão orando por você. Foi por isso que Jesus abençoou o trabalho hoje. Aí ele... Porque eu me lembro desse assunto. E eu acho e que ela você até conhece disse, também. foi por causa da veinha, né? Foi a velhinha que orou e as bênçãos aconteceram. É possível, pastor, que ele esteja conosco aí agora no programa Intercessão e lembrou-se agora desse fato, né? Pois é. É Interessante que o intercessor não se vê, pastor, mas os efeitos da intercessão são perceptíveis, né? São. Então a gente percebe aí, nesse exemplo que o pastor Cândido citou, os efeitos da intercessão, né? É como se o intercessor fosse aquele criado que trabalha no sótão do navio, né? O navio tem aquela pompa, as pessoas estão na parte superior, bem vestidas, nos restaurantes, usufruindo ali, né, daquele ventinho, da brisa fresca, mas quem faz a máquina andar é quem está lá embaixo, suado, cansado, não se percebe ele, mas ele é quem faz, ele é quem cuida da engrenagem, né? Então, os efeitos do intercessor são tremendos. Você fez lembrar agora uma explicação que o nosso pastor outro dia nos transmitiu sobre os uperetes. Isso. Lá no porão do navio. Não é? Eles obedeciam uma pancada cadenciada no bombo. Se o homem do bombo batesse devagar, eles remavam devagar. Na medida que a pancada aumentava, mas eles aumentavam também o pulso nos lemes daquele navio. Sim. Então, lá em cima ninguém sabia que alguém lá embaixo estava. E o intercessor trabalha assim. É bonito. E o homem do bombo é o Espírito Santo, pastor. É ele quem dá a cadência. E aí eu posso fazer uso das palavras do Senhor Jesus, que disse: teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sim, É isso aí. Glória a Deus. Que maravilha, né? Eita, pastor, o programa já está quase terminando, está tão gostoso, né? Mas ainda faltamos, tem algumas palavras, ainda algumas perguntas que gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Ainda no capítulo 2, o apóstolo Paulo apresenta Timóteo e Epafrodito como modelos de intercessores, pois eles serviram como intercessores, né? Como intermediário, entre a igreja e o apóstolo. A gente vê isso no versículo 19 a 20. Que lições podemos extrair, evangelista Marcelo, desta descrição e como podemos aplicar na pessoa do intercessor?
Muito bem, pastor. A gente viu aqui no comentário do pastor Cândido que oração e conduta não estão separados, né? Quando Paulo fala de discórdia ou contenda e vanglória, ele está também falando de que o cristão precisa orar, mas precisa ter uma vida coerente com a oração. Então, oração e conduta não se separam. E quando ele cita esses dois nomes destes homens, Epafrodito e Timóteo, que foram ícones no Novo Testamento, ajudadores do apóstolo Paulo, ele está mostrando que ele não trabalhava sozinho. Então essa vanglória nunca podemos deixar tomar conta do nosso coração. Acho que eu estou intercedendo só. Não, sempre tem alguém que Deus também está levantando para somar conosco, né? Há um feixe de intercessores. Isso me fez lembrar o profeta Elias, né? Ele disse, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas e eu fiquei só. Foi. E Deus disse assim para ele, ainda tem 7.000 que não se dobraram o joelho diante de Baal. Quer dizer, você não é o único que está intercedendo nem está atuando. Pois é, pastor, seria uma vanglória, né? Pensar que está sozinho, que a obra depende única e exclusivamente de mim. A obra depende única e exclusivamente de Deus, né? Que deu início e que a mantém, e que nós somos apenas peças dentro deste projeto que Deus estabeleceu, né? E que Deus conta com a nossa participação. Então, Epafrodito, Timóteo, demonstram que Paulo não estava trabalhando sozinho. Inclusive, Epafrodito trouxe, né, a doação da igreja de Filipos para Paulo em Roma, trouxe as informações sobre como estava o desenvolvimento daquela igreja. Ele adoeceu gravemente, Paulo disse, esteve à morte, mas o Senhor se apiedou de mim. Paulo não diz nem se apiedou dele, né? Se apiedou de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E deu saúde a Epafrodito, e ele vai levar informações minhas para vocês. Inclusive, ele levou a epístola, que é também a epístola da gratidão, pela a manutenção do apóstolo feita por esta igreja mais de uma vez, né? Que ele diz assim, olha, subiu como suavidade, como cheiro suave. E eu não procurei isso de vocês, mas vocês fizeram isso de forma, uma iniciativa voluntária, e Deus vai debitar isso na conta de vocês. É interessante isso. É como que Paulo estava dizendo para os irmãos que as doações que eles deram para Paulo não estava, na verdade, só dando para Paulo, mas estava dando para Deus. Isso. Não é? Você me fez lembrar, pastor, um fato interessante, engraçado. Um dia nós saímos para almoçar, né? O evangelista Regotier, ele deve estar nos assistindo nesta tarde. E nós saímos para jantar depois do trabalho, e ele foi levar a mãe dele em casa. E ficamos eu e mais outros irmãos obreiros esperando ele no restaurante. E de repente veio uma criança engraxando o sapato. Aí aquela criança disse assim, você deixa a gente engraxar o seu sapato e tal. Aí a gente olhou para ele e disse assim, estás com fome? Ele estou. Aí ele, senta aí. Aí ele sentou lá, a gente pediu um prato. Aí aquela criança sentou e ficou meio assustado, mas sentou com a gente. Aí quando o pastor Regotier volta, aí quando ele volta, ele diz, quem é esse aí? E eu disse assim, é Jesus, ele veio almoçar com a gente hoje. Aleluia. Glória a Deus. Jesus veio almoçar com a gente hoje aqui, aí está no dia da honra, né? Jesus não disse, né? Quando fazeis a um desses meus pequeninos, a mim me fazeis, né? E aí a gente vê Paulo atribuindo aquele gesto de generosidade que a igreja tinha feito para com ele, como se estivesse fazendo para Deus, não é? Sim, pastor. Maravilha, até mesmo, porque através daquelas doações, o apóstolo teve condições de continuar mais firme, mais vigoroso, para continuar intercedendo e pregando, né, a palavra de Deus. Eu também consideraria, pastor e pastor Marcelo, que o intercessor, ele precisa de companheiros. Sim. A gente vê isso ao longo da história, né? Se formos olhar para Moisés, Moisés era um intercessor pelo povo, mas ele dependeu de um Arão e de um Ur. Dependeu também de um Josué. Sim. Se formos pensar em Elias, vamos vê-lo dependendo do seu servo, do seu auxiliar direto, Eliseu. Se formos olhar para Paulo, vamos vê-lo aqui com essa amizade, esse carinho, este afeto de Epafrodito e de Timóteo. E não é diferente para os nossos dias.
E eu aproveito aqui para dizer a você que está nos assistindo em casa que há uma necessidade de você ter companheiros e companheiras dentro dos moldes da palavra e de como a nossa igreja ensina. Nunca faça nada de forma clandestina. Estou me referindo ao fato de orar, porque pode ser que alguém ouse usar meios que não combinam com o que a palavra ensina e com o que a doutrina, os costumes da nossa igreja ensina, e queira tomar alguns caminhos fora disto que eu estou falando. Mas tenha sempre alguém com você que possa lhe ajudar a manter seus braços em cima. Tenha sempre alguém com você que você possa mandar uma carta lá para Filipos, como Paulo usou Epafrodito. Mas tenha sempre um amigo, uma amiga de oração, porque isto é de grande importância para a nossa vida espiritual. Pastor, nós vimos que esta carta e o exemplo do apóstolo São Paulo de intercedendo pela igreja de Filipe ainda tinha muito o que dizer, mas o programa acabou. Que pena. Chegamos já ao final do nosso programa, né? Nós tínhamos ainda outras perguntas, mas cremos que o que foi comentado aqui nesta tarde, ele vai servir muito para a edificação espiritual, não somente dos irmãos que estão indo conosco aí em casa, no hospital, onde você estiver, mas também para nós. Eu creio que eu estou saindo aqui mais enriquecido e o coração abrasado aqui para manter viva a chama da intercessão e também agradecendo a Deus pelos companheiros de oração, né, pastor? Que Deus tem nos dado ao longo dessa jornada, né? Que Deus abençoe, que você também possa ser um desses companheiros, que possa ajudar o seu pastor, né, como Epafrodito e Timóteo estavam ali ajudando o pastor a interceder e a levar a mensagem para os irmãos que precisava. É muito bom quando o pastor pode contar com companheiros que estejam ao seu lado, pegando no peso, né? E nós louvamos a Deus por este privilégio. Eu quero aproveitar também e dizer ao senhor, pastor, que está nos ouvindo, que pode contar conosco. Amém. E nós estamos ao seu lado, intercedendo juntamente com milhares de irmãos que estamos batalhando com o só objetivo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no seu ministério e em nossas vidas, para a glória do seu nome. Amém? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, como disse, chegamos ao final e nós estamos agradecendo a Deus pela sua participação aqui mais uma vez conosco no programa. Foi muito bom tê-lo conosco no programa Intercessão, pastor Cândido. Dentro da pequena possibilidade, mas estamos sempre às ordens. Grato ao nosso pastor também, grato à sua gentileza, suas amigáveis palavras, e vamos juntos. Amém. Intercedendo. É a nossa tarefa. Amém. Amém, irmão Marcelo. Prazer Marcelo, também estar amém. Contigo. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Há tempo que a gente vem tentando, mas trazê-lo, né? Mas muitas atividades, mas foi um prazer. Deus preparou este dia para nós. Muito amém, obrigado pastor. por ter Para atendido. mim é uma recreação, viu? Estar aqui, agradecer ao nosso pastor, né? A oportunidade, agradecer também ao senhor. Estamos sempre à disposição. O senhor nunca vai ouvir um não meu. E agradeço ao pastor Cândido também, companhia maravilhosa para estarmos tratando deste assunto bíblico que serve para a edificação da nossa vida. Pastor, neste momento nós vamos agradecer a Deus e vamos estar apresentando aí os irmãos que fazem sempre seus pedidos de oração, que estão necessitando da bênção de Deus, e vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por este culto e intercedendo pelos irmãos que estão fazendo seus pedidos, que precisam de um milagre. Pastor Cândido, o senhor pode nos elevar em oração e já nos abençoar com a bênção apostólica. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concedestes para, através deste programa Intercessão, levarmos, Senhor, a tua palavra a milhões de pessoas que, como nós, precisamos da tua ajuda, da tua graça. Senhor, continua abençoando o pastor Jefferson e também toda a equipe que trabalha aqui na Rede Brasil. Também te pedimos a bênção pelo nosso pastor presidente, por todos os obreiros da tua casa. E nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes, te servindo como cooperadores, como intercessores, como auxiliadores da tua obra, Senhor. Ser sempre conosco. Nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia revelada em Cristo Jesus. Te adoramos, Pai,
Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós e todos digam amém.